Então, assim, ó, explicando, todas as vezes que eu tenho uma sociedade em que há poucas classes sociais, em que essas classes sociais elas não se movem, então eu tenho formas de arte que elas duram muito tempo. Então o trovadorismo dura séculos, séculos, que aí mas nós vamos ver depois que as outras formas de arte elas vão o quê? Elas vão durando cada vez menos, né? Porque à medida que a sociedade vai se tornando mais complexa, mais formas de arte vão aparecendo e às vezes aparecem até 2 ou 3 formas de arte na mesma época. É uma coisa assim que isso vai acontecer principalmente a partir do século XIX. Então a gente vai agora focar no trovadorismo, que é o quê? Aquela forma de arte escrita que se concentra na figura do trovador, que ele compõe o quê? Cantigas. E à medida que essas cantigas elas vão aumentando de número, elas vão sendo reunidas em assim, livros chamados de cancioneiros. Então, o que é um cancioneiro? É uma coletânea de cantiga. É algo que vai aparecer já uns 100 anos depois do surgimento do trovadorismo, já no século XIII. Mas assim, ó, o trovadorismo é uma arte assim, ó, 100% medieval. Né? Medieval por quê? Porque tem todas aquelas características da Idade Média, que era qual? Era Deus no centro das coisas e o tratamento dado às coisas dos homens era um tratamento muito simplório, muito simples. Então, o trovadorismo ele se manifesta quase que totalmente por meio de cantiga, que era o quê? Um texto fácil, um texto de verso curto, um texto que tinha muitas repetições. Isso aí se chama o quê? Anáfora, que é quando eu pego uma estrutura de frase e eu vou o quê? Utilizando a mesma para que as pessoas elas memorizem aquilo, para que elas tomem aquilo como algo fácil de ser lembrado depois. Então, lembra que eu falei dos tipos de cantiga? A gente tem assim 2 grandes grupos de cantiga. Aquelas líricas, lembra que tudo que é lírico é o quê? Sentimental, faz parte do eu. Então, dentro das cantigas líricas, eu tenho cantiga de amor, que fala de um amor que não é correspondido, que um homem se declara para uma dama, só que ela meio que faz aquela cara de paisagem, ignora. E depois nós temos as cantigas de amigo, em que o eu lírico é uma moça, mas quem faz é um homem, né? Porque lembra que eu falei que as mulheres não tinham vez na arte escrita, né? Porque a taxa de analfabetismo era muito alta, então quem assim sabia ler, escrever, era uma minoria mesmo. E aí quem compunha essas cantigas de amigo eram homens, mas dentro delas eles assim falavam como se fossem mulheres. Então a cantiga de amigo fala do quê? Fala de uma moça que ela sente saudade do seu amado, então ela começa a cantar para os seus familiares ou para a natureza de uma forma geral. Depois a gente vai ter outras que, digamos, eram mais combatidas pela igreja, que era, olha que pergunta linda, qual a principal diferença na perspectiva do eu lírico e no tratamento da figura feminina em cada uma delas? Sensacional. Cantiga de amor, quem que é o eu lírico? Um homem. Um homem que se dirige a uma dama. Então, essa dama, ela nunca fala. Ela é sempre o quê? A causa daquele amor e também a causa daquele sofrimento, né? Por quê? Porque sempre quem compunha a cantiga era homem.
né? Porque as mulheres não tinham vez. E na cantiga de amor, a mulher era o quê? Era algo para ser idolatrado, mas nunca era dada para ela o quê? A perspectiva dela falar. Ela era linda, maravilhosa, dama, inacessível, porém, ela nunca falava. Era sempre o homem que se dirigia para ela. Isso aí é o símbolo do chamado amor cortês. O que é amor cortês? Em que o homem ele se comporta como um vassalo. Lembra que das aulas de história que havia senhores feudais que eles concediam terras para os seus vassalos, que por causa disso eles tinham um código de honra. Eles tinham que prestar auxílio àquele senhor feudal. Então, essa parte, né, da sociedade meio que contaminou aquelas relações amorosas. E aí, vassalo também passou o quê? A ser aquele homem que faz todas aquelas cantigas para a sua amada, né? Então, esse é o símbolo do amor cortês. O homem de joelhos para a dama, né? E aí ele faz toda essa reverência para ela, né? Se a gente for ver uma foto, deixa eu tirar aqui então para colocar outra. Se a gente for ver uma foto de como a arte também da pintura representava o amor cortês, a gente vai ver que o homem tá quase sempre de joelhos frente à dama. Eu vou colocar vou pôr uma imagem aqui, vou ver se consigo vê-la, né? Tô tentando abrir aqui uma imagem. Vou mostrar o instrumento que os trovadores utilizavam. Calma aí. Ó, era esse instrumento. Vocês estão vendo na foto? Né? Esse instrumento ele era chamado de alaúde, que era um violãozinho pequeno, fácil de carregar. Ele tinha algumas cordas e aí a galera mandava ver na arte do cantar, né? Então o alaúde ele era meio que o grande parceiro do trovador. Ó, vou mostrar como é que a arte de pintura representava o amor cortês também. Ó, vocês estão vendo aí? Né, ó. A mulher, assim, ela não falava, mas quem tinha todas as condições de fala, tinha uma certa posição, assim, né, imponente, era o homem. Ela era dama. Então, o homem, assim, só falava de canções para as damas. E isso é nas cantigas de amor. Agora, na cantiga de amigo, quem é que escrevia? Era homem. Mas o eu lírico era uma moça que estava com saudades. Estava com saudade daquele ex dela, né? Que queria, né, que ele voltasse. Então ela falava para suas amigas, para sua família, até para o mar, para as árvores, para a natureza de uma forma geral, né? Então o trovadorismo nessa parte ele fala do lírico, mas ele fala do lírico de duas formas. Uma é o lírico que o homem se declara e a outra cantiga é aquela em que a mulher, que é um homem que fala, ela vai sentir saudades do seu amado e busca que ele retorne logo, né? Então, deixa eu ver aqui, compartilhar de novo a figurinha. E aí depois a gente tem as cantigas que são satíricas, né? Quando eu falo em sátira, qual é o pressuposto que eu devo ter? A sátira é sempre um texto que tira sarro. E a sátira era meio que um texto que sempre estava em um nível, digamos, subalterno. Tadinha.
aí é complicado, né, a internet. Então, a sátira, ela nunca foi um texto assim que teve uma divulgação fácil, porque a sátira muitas vezes mexe com figuras importantes, com assim figuras do governo, da alta sociedade. Então, a sátira sempre foi um texto que foi combatido, né? E nas cantigas, a sátira ela se estrutura de duas formas. A cantiga de maldizer, que era aquela que era escrachada, que falava, ó, fulano era um idiota, fulano era um covarde, né? As cantigas de maldizer, elas eram explícitas, era coisa largada mesmo. E tinha a cantiga de escárnio. A cantiga de escárnio, ela já trabalhava o quê? Com as indiretas. Não era uma cantiga que falava abertamente de uma pessoa, mas dava indícios que era ela. Falava de algumas características físicas, coisas assim. Então, o trovadorismo, ele se caracteriza por, na sua maioria, cantiga. Aí, no final dele, vai aparecer o quê? Os romances de cavalaria. Romance de cavalaria é a parte da prosa do trovadorismo, que é uma fase que a língua vai amadurecendo mais. Porque quando qualquer língua surge, o primeiro tipo de texto artístico que aparece sempre vai ser a poesia. Por quê? Porque ele é um texto que, ele, assim digamos, é mais curto e ele pode trabalhar com recursos de memorização, né? Então, a parte do trovadorismo é essa aí. Cantigas, que eram a maioria esmagadora, e no final dele, lá no século XIV, vão aparecer os romances de cavalaria, né? Aí, como toda forma de arte, o trovadorismo ele entra em decadência, né? Por quê? Porque a Idade Média também ela vai entrando em crise. Porque aquela sociedade parada, aquela sociedade que nós chamamos de estamental, ela começa a ter uma certa mobilidade social. Muitas pessoas elas deixam de ser servos, elas fogem dos castelos para onde? Para as pequenas cidades, que eram chamadas de burgos. Então, começa nessa época o quê? O surgimento da burguesia. Lá no século XIV, 13, 14, começa a ter isso aí. A ter uma outra classe que vai depois tomar um protagonismo muito forte, né? A burguesia, que nós vamos ver depois, ela meio que se torna a classe dominante daqui a um tempo, né? Então, aí, deixa eu parar aqui a visualização do humanismo. De que forma a falta de registros musicais completos, às vezes foram compilados na vezes impacta na descrição do aspecto que era essencialmente musicada. Então, nessa época, a Idade Média, assim, os registros escritos eram muito escassos. Só que ainda bem que eles, né, permaneceram poucos. Então, nós vamos ver alguns cancioneiros que ainda resistiram ao tempo, e isso foi o que? Foi recuperado para as pessoas, e tinha alguns escritos nos cancioneiros que eles indicavam como é que eles eram cantados. Porque quando você lê um texto poético, que tem rima, que tem repetição, o que você já mentaliza? Ah, esse texto dá para ser cantado assim, né? Pelo seu ritmo, pela sua composição, né? Que lembra que o trovadorismo eles eram versos que eram como? Eram versos longos, assim, ocupavam a linha toda, ou eram versos curtinhos? Versos curtos. Por causa disso que a medida de verso lá na Idade Média, depois ela foi chamada de medida velha, porque eram versos de 5 sílabas ou no máximo 7. Aí quando vem aquela coisa do Renascimento,
aparecem versos maiores, versos de 10 sílabas, depois até de 12, né? Então, aí a Idade Média ela vai entrando em decadência e aparece uma outra escola literária, que é o humanismo, né? O humanismo, então, ele é o quê? Ó, de onde vem essa palavra humanismo? Humanismo é quando o homem ele começa a estar no centro das coisas, né? O homem ele começa a ser protagonista. Ainda há uma interferência muito grande de Deus em tudo, só que o homem ele passa a ser o quê? Ele passa também a ser pauta de vários textos literários, né? Então, concorre com o teocentrismo o antropocentrismo. Então, o antropocentrismo ele começa lado a lado ao teocentrismo. Então, vou colocar o mapa mental do humanismo. Cadê? Tá aqui. Fica muito pequeno, né? Se fosse uma tela de computador, sim, seria maravilhoso. Então, o humanismo ele já dura menos do que o trovadorismo. Por quê? Porque a sociedade ela começa a entrar em um processo de rápida transformação. Então, o humanismo dura do século XV ao século XVI, mais ou menos 100 anos. E ele começa a ter um princípio de ser uma escola assim, que é uma ponte entre aquela arte medieval e a arte renascentista, que era o quê? Aquela arte que busca, na Grécia Antiga, os princípios artísticos para acabar com aquela influência religiosa nas artes de forma geral. Então, no humanismo, os textos eles começam a ficar um pouco mais complexos. A prosa, que é aquele texto padrão, escrito mas na linha toda, sem a preocupação de rima, ritmo, ele começa a amadurecer mais, né? E no humanismo, lá em Portugal, ele se caracteriza pelo quê? Pela poesia palaciana, né? Que é mais elaborada do que a cantiga. O eu lírico, ele começa a falar de outro tipo de sentimento, a não ser saudade ou, assim, elogio. Ele começa a falar como é que o amor é, como é que o amor, né, passa pelo tempo, coisa assim. O verso, ele aumenta um pouquinho, ele passa a ser de 7 sílabas ali no verso. Depois vem a prosa historiográfica. O que é uma prosa historiográfica? É a coisa da crônica. O que é crônica mesmo? Aquele tipo de texto que pega um fato do dia a dia, mas ele trabalha sobre uma perspectiva do próprio autor, que o autor mostra como é que ele enxerga aquele fato. Então, no humanismo, já tem espaço para esse tipo de texto, principalmente falando da vida dos reis, né? Se falava mais das vidas dos reis, não assim com texto frio, mas como se o autor estivesse próximo do rei. Meio que o rei ele era, né, narrado de carne e osso. Não era aquela coisa assim, nosso rei é perfeito, lindo, maravilhoso. Não. Ele começa a ser descrito como alguém que tem vício, que tem virtude, coisas assim, né? Poesia palaciana, prosa historiográfica e começa uma coisa assim, de peça de teatro. Aí em Portugal, o grande nome dessa época se chama Gil Vicente. Esse aqui, ó. Não sei se eu aumentei aqui, se eu estou conseguindo aumentar. Cantigas líricas que expressam sentimentos e emoções. Isso, exatamente. Aqui, ó, vocês estão vendo maiorzinho aqui, ó. Gil Vicente. Gil Vicente é o grande nome do humanismo em Portugal. Que ele fez muitas peças de teatro, né, representando a sociedade portuguesa da época. Então ele tinha dois tipos de textos, os autos,
e as farsas. O Alto, ele era um texto de temática religiosa, só que ele também tinha muitas passagens profanas. O que é algo é, profano? Algo que é do povo, algo que é do homem, algo que não é religioso, né? Então, os Altos, ao mesmo tempo que eles falavam, né, da força do divino, eles também criticavam aquela sociedade. Lembra que a gente leu alguns trechos do Alto da Barca do Inferno, que era o quê? Um texto que as pessoas, quando elas morriam, elas iam para um porto. E aí, nesse porto, havia dois barcos, o barco do paraíso e o barco do inferno. No barco do paraíso, quem assim recebia as almas era o anjo e no outro era o próprio diabo. E quando as pessoas, elas, claro que elas queriam ir quase todas para o barco do céu, né? Só que o anjo falava todos os vícios que algumas pessoas tinham, né? Teve tem uma passagem nesse texto em que um cara que tinha muita posse, que tinha muitos bens, ele meio que morre, aí ele leva todo aquele ouro, todas aquelas roupas, e aí ele vai para a barca do céu e ele fala assim para o anjo, eu quero entrar. Só que o anjo fala, não tem como você entrar porque você carrega muita coisa consigo. Aí ele, como assim? Porque você é acumulador, você é ambicioso, você é avarento, ou seja, mão de vaca. Então, nessa barca você não cabe, porque você tem muita coisa ali presa com você. Aí ele vai ter que ir para a barca do inferno. Isso, até às 10, amor. Aí, para vocês, eu acho que é só tem 2 horas de manhã, depois 2 horas da tarde e deu. Então, aí o humanismo, ele é isso, ele é aquele princípio em que o antropocentrismo ele entra em cena e ele concorre com o teocentrismo, tanto que os textos eles concentram essas duas perspectivas. O homem se torna pauta dos textos literários e Deus ainda permanece sendo colocado. Com a pergunta, como o humanismo que valorizava a razão e o ser humano coexistiu com a forte presença da Igreja Católica na época? Excelente pergunta, Ana. Principalmente no caso do Gil Vicente. Eu vou colocar aqui uma máxima que o Gil Vicente falava. É uma frase latina. Ridendo castigant mores. O que isso quer dizer? Rindo se castigam os costumes. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que, a partir de um texto considerado só para rir, ele fazia crítica sem que a igreja ficasse brava, entendeu? E sempre que ele colocava a figura divina, sempre colocava como algo assim que estava acima dos homens. Tanto que esse alto da barca do inferno, alguns padres eles vão pro inferno. Então ele fez uma crítica a quê? Aqueles padres que não seguem os princípios do cristianismo, como o voto de pobreza, como bondade, coisa assim. E ele manda para o céu, nesse texto aqui do Alto da Barca, aqueles cavaleiros templários. Não sei se vocês já ouviram falar em cavaleiro templário. Eu vou ver se eu coloco uma foto deles. Que eles foram uma figura lá da Idade Média que eles lutaram pela fé católica, né? Eles assim mataram em nome de Deus, né? Então esses cavaleiros eles meio que vão para o céu porque eles assim proporcionaram a própria vida, né, em defesa da fé católica. Então muitas vezes
a igreja deixava passar esse tipo de texto que falava das coisas dos homens. Por quê? Porque os autores meio que aliavam tanto assunto humano, profano, quanto assunto divino. Eram dois princípios que estavam no mesmo texto. Mas boa pergunta, Ana. Né? Então a Igreja Católica deixava passar esse tipo de texto que era considerado, digamos, mais despretensioso, aquela coisa que não tinha assim uma crítica, assim, digamos, explícita. Tudo era implícito, né? A literatura, ela sempre conseguiu, né, assim, escapar da censura na maioria das vezes por causa da sua forma de dizer as coisas, mas escondendo, né? Envolve as cruzadas, exatamente. As cruzadas foram uma das características do fim da Idade Média, porque as cruzadas meio que estimularam o quê? O comércio. Por quê? Porque reestabeleceram rotas comerciais que antes estavam mortas. Porque lembra que na Idade Média os castelos eles tinham o quê? Eles eram completos, eles faziam tudo. Ninguém comprava nada de fora, por quê? Porque os feudos eles eram autossuficientes, né? Então, meio que o comércio morre naquela época, né? E aí a sociedade fica muito parada lá na Idade Média. Né? Mas ótima pergunta da Ana, ótima participação da Isa também, né? Muito bom, vocês estão arrasando muito. Vou dar uns pontinhos extra para vocês ali no último conselho do ano. Então, ó, a gente já passou pelo trovadorismo, humanismo, e aí vem o Renascimento. Renascimento é século XVI. Aí a Europa entra numa transformação absurda, né? Por quê? Porque eles querem acabar com a Idade Média. Com todo aquele negócio que a Idade Média tinha, de Deus no centro das coisas, eles querem, não, agora o que interessa é tudo que é humano. Então eles vão para onde? Eles vão revisitar a, a arte grega. Porque vocês lembram que a arte grega ela era uma arte que era considerada antropocêntrica, que o homem era assunto para tudo. O homem era assim, né, a medida de todas as coisas, tanto que nessa época o classicismo fala isso, que o homem é a medida de todas as coisas. Aí eu vou colocar agora um outro mapa mental. O papel dos cavaleiros templários nas cruzadas. Ótima pergunta. Os cavaleiros templários, digamos, eles eram um dos braços armados da igreja. Porque qual era o objetivo das cruzadas? Era conquistar de novo Jerusalém, que estava nas mãos de quem? Dos árabes. Que o Império Árabe, ele meio que foi ampliando. Ele foi ampliando a sua área e aí ele conquistou a tal Terra Santa, que é lá, né, Israel. E aí os cristãos, quando eles iam fazer as suas peregrinações para lá, eles eram, digamos, maltratados pelos árabes. E aí os árabes começaram a ser mal vistos lá na Europa. E aí, para assim dar vazão para aquela população europeia assim que estava crescendo, né, e também não tinha feudo para todo mundo, não tinha terra para todo mundo, a galera começou a pensar em libertar a Terra Santa. Aí eles fizeram o quê? Expedições de soldados, cavaleiros, pessoas comuns até, e mandaram para lá. Foram várias cruzadas, várias. Nenhuma delas deu assim certo, né? Algumas até conquistaram a Terra Santa por um tempo, mas os árabes, que eram em número muito maior, eles assim retomavam. Mas foi uma carnificina geral. E aí os templários entravam nisso. Eles eram um dos braços armados da Igreja Católica, eram cavaleiros nobres que
eles recebiam treinamento, sabe, para lutar, essas coisas assim. Então eles eram uma ordem que somente poucas pessoas conseguiam entrar. Tinha que ser nobre, tinha que ter força física, tinha que ter, né, habilidades, coisas assim. Então eles tiveram um papel muito importante nessa parte das cruzadas. Deu para entender, amor? Então os templários, assim, rolava até muita lenda sobre eles, de que eles tinham pacto com o tinhoso, né? O pessoal inventava coisa. Quando algo é muito fechado, né, as pessoas elas começam a pensar em teorias malucas, né? Nossa, os caras eles assim faziam festas loucas, coisas assim, né? Então os templários eram nesse sentido. Aí agora eu vou colocar o mapa mental do classicismo. Trovadorismo, aí cantiga na maioria, depois vem o humanismo, que é uma ponte artística para o renascimento, que na literatura ele era chamado de classicismo. Classicismo vem de clássico. Sempre que vocês ouvirem essa palavra clássico, vai ter uma chance muito grande de isso ser relacionado com a Grécia Antiga, porque a arte grega e a arte romana elas foram por muito tempo consideradas artes clássicas, porque o clássico é aquilo que é o quê? Modelo, aquilo que dura muito tempo, aquilo que deve ser o quê? Copiado, entendeu? Então, classicismo é a arte artística do século XV e XVI também, dura mais ou menos uns 100 anos. O classicismo é o quê? Volta à antiguidade, é um texto que é mais bem pensado, ou seja, ele deixa de ser tão cheio de música para ele se tornar um texto mais complexo. Que a poesia nessa época meio que se separa um pouco da música. E aí o texto escrito ele passa a ser lido em silêncio. Então é na época do classicismo e do renascimento que o texto ele passa a ser o quê? Objeto de leitura silenciosa. Antigamente o texto ele era cantado. Agora ele passa a ser o quê? Leitura silenciosa, né? E o contexto histórico. A Europa estava como? A Europa estava em plena era das grandes navegações, né? Portugal, Espanha estavam descobrindo a América, né? Descobrindo entre aspas, né? Por causa disso que a América ela é chamada de Novo Mundo. Então, nessa época nós temos o quê? O antropocentrismo, as descobertas científicas, meio que a ciência ela assim começa a dar pequenos saltos, né? E na literatura ainda se fala muito do amor, mas começa a se falar de outros tipos de sentimentos humanos, como a ganância, a cobiça, a saudade. Não era tão mais assim centrado só no amor. Ainda havia uma quantidade muito grande de poemas líricos, sentimentais. Só que se falava agora o quê? Em coisas mais amplas, em coisas da sociedade. Humanismo, a ganância, a conquista. Pergunta da Ana. O classicismo fala sobre o soneto e versos de decassílabo, certo? Soneto, vocês lembram? Quando eu tenho uma forma de arte que usa soneto, vocês podem crer que é uma forma de arte que prega aquela coisa do ideal grego, da perfeição, equilíbrio. Porque o soneto ele é chamado de forma fixa. Se é forma fixa, ela tem regras a serem seguidas para ser composto, né? Versos decassílabos, deca em grego é 10, então são aqueles versos maiores. Aquele verso da cantiga que era de 5, agora passa a ser com 10 sílabas, né? Então, os temas universais. A literatura classicista fala em nacionalismo, tanto que os textos eles começam a elogiar, né, as suas próprias nações. Neoplatonismo. O que é neoplatonismo?
que a teoria do Platão prega o quê? Prega que a gente tem um mundo que é o nosso, que é o mundo físico, que ele é um mundo imperfeito, e tem um outro mundo que é o mundo das ideias, onde tudo é constante, onde nada morre, onde tudo é perfeito, né? E questões filosóficas. Então, o amor deixa de ser o único tema da literatura e ele passa a conviver com outras temáticas, como assim o destino, a vida, a ganância, coisas assim. Em Portugal, o principal nome dessa época classicista é o Camões. Camões, que se destaca pela poesia lírica, ele tem sonetos sobre amor de forma sensacional. Só que é uma visão do amor que não é mais aquela coisa exagerada de só saudade, não. Ele passa a teorizar o amor. Como assim? Ele passa a ver como é que o amor age, como é que o amor ele é paradoxal. O que é algo paradoxal? Algo que tem duas ideias dentro de algo que são opostas. Que o amor ele é um sentimento confuso, mas ele ainda pode ser analisado. A poesia lírica classicista, ela fala nisso aí, na teorização dos sentimentos, é algo mental. Pergunta da Isa. Qual foi a principal inspiração do movimento classicista e quais as características o distinguem do movimento anterior, que são as artes medievais, né? Principalmente o trovadorismo. Então, a principal inspiração do classicismo foi a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma Antiga, que forneceram o quê? Forma fixa, tragédia, comédia, né? Uma poesia muito mais pensada do que sentida, né? Isso aí faz muita diferença. E as características que o distinguem da arte medieval é o quê? Aquela arte que busca o equilíbrio, que busca algo que eu vou colocar aqui embaixo para vocês verem, que tinha na Grécia. Ó, mímese. A arte grega, ela era uma arte que trabalhava com a mímese. O que é mímese? Imitação. A arte, ela era meio que um espelho da realidade. Havia pouco espaço para, assim, né, a ficção de uma forma muito intensa. As coisas, elas eram compostas para serem o quê? Formas melhoradas do mundo real. Então, a arte clássica, ela buscava o quê? Uma aproximação quase de espelho com as coisas da vida. Só que essas coisas, elas eram representadas como? De uma forma que melhorasse aquela experiência humana, né? Então, essa aqui é a característica principal que diferencia a arte classicista da arte medieval. Que a arte medieval, ela era composta para quê? Só para elogiar a Deus. E era uma arte simples em termos literários. Agora, a arte clássica não. Os versos ficam maiores, só que esses versos eles têm que ser pensados. Deixa de ser tanto a música para entrar numa coisa mais assim, leitura. A Ana Paula faz a pergunta: o que consideramos clássico hoje em dia? Existe alguma ligação entre o nosso conceito moderno de clássico e o movimento literário do século XVI? Então, o conceito de clássico, ele sofre meio que um abalo muito grande no século XIX, que é com uma escola literária que vocês vão ver ano que vem, que é o romantismo. Porque até o século XIX, sempre que se falava na palavra clássico, se lembrava da Grécia, Grécia-Roma, que para muitos críticos foi considerada a época de arte mais equilibrada, né? Porque quando eu penso na arte grega, eu penso em quê? Uma arte simétrica. O que é simetria? Simetria é quando eu pego uma estátua, por exemplo, e eu corto no meio e os dois lados são iguais. Simétrico é tudo aquilo que tem o quê? Medidas corretas. Tudo que tem uma proporção boa, bela, bonita.
E esse conceito de clássico foi até o século XIX, né? Influenciado pela Grécia. Aí no século XIX, o clássico sofre um abalo. E aí, a partir dessa época, tudo aquilo que é considerado clássico é o quê? Aquele tipo de arte, seja literária, musical, escultura, pintura, clássico se torna, na nossa época, o quê? Aquilo que não tem uma data de validade, aquilo que dura, aquilo que até hoje é lido, visto, falado. Né? Então, é isso que aconteceu a partir do século XIX. Tranquilo, meus amores? Então, o classicismo em Portugal, que pode cair lá no Saresp, Camões. Camões é a lírica, ele usa o amor e os outros sentimentos. Ai,